Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos para a nossa live de aquecimento do treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica. O nosso treinamento gratuito ele vai iniciar na próxima segunda-feira, no dia 22 às 20 horas. E serão 3 aulas onde eu vou te mostrar os caminhos para você viver de avaliação psicológica em 2024 com confiança, segurança e alta remuneração. E nesta semana nós estamos aqui recebendo várias alunos psicólogos aí do nosso curso de capacitação que tem grandes resultados aí na psicologia, atuando com avaliações psicológicas. E na noite de hoje nós vamos receber a psicóloga Juliana, onde estaremos falando aí sobre um dos contextos que vocês sempre trazem perguntas aqui quando eu posto que estou indo atuar aí, fazer avaliação para a empresa, para a indústria. Hoje a gente vai estar falando sobre o contexto de avaliação psicossocial. Inclusive hoje eu abri aí uma enquete perguntando para vocês se vocês conheciam sobre essa área da psicologia que é a avaliação psicossocial. Porque, na faculdade, pelo menos na minha época, isso há algumas décadas atrás, a gente falava-se, ouviu falar na graduação sobre a avaliação psicossocial. Mas era aquela avaliação que era realizada em instituições, em abrigos, em CRAS, em CREAS e até mesmo no judiciário, aquelas avaliações que a gente iria fazer em conjunto com assistentes sociais. Mas a avaliação psicossocial que a gente vai estar falando na aula de hoje e que também eu vou estar ensinando para vocês no treinamento gratuito é aquela avaliação voltada a empresas e indústrias que possuem trabalhadores que atuam em área de risco psicossocial. Ou seja, hoje no Brasil nós temos as NRs, que são as normas regulamentadoras que são exigidos aí para a grande maioria das empresas que têm trabalhadores, colaboradores que atuam em áreas de risco, Iniciou-se primeiro com aquelas empresas que tinham colaboradores que atuavam em altura, em espaço confinado e com o passar do tempo aí foi vendo a importância do trabalho do psicólogo aí realizando as avaliações psicossociais e se expandiu para várias outras empresas. Inclusive aqui tô vendo que tem a Veridiana, que foi aí nossa aluna do curso de capacitação. Ela colocou aqui que é a área de atuação dela, que ela ama atuar com avaliação psicossocial. Eu sempre acompanho aí os stories da Veridiana, inclusive hoje ela esteve aí em várias cidades fazendo avaliação psicossocial, porque sim, nesse contexto de avaliação, o psicólogo, a psicóloga pode estar indo nos locais, indo nessas empresas e indústrias fazer as avaliações. Então, muitas vezes, essas empresas, a grande maioria delas tem um espaço, uma sala, onde a gente pode estar realizando as avaliações. Então, tenho muitos alunos aí que hoje não tem mais nem consultório físico, que atuam somente com avaliação psicossocial, prestam esses serviços para as empresas, então eles vão até essas empresas. Vocês também veem aqui nos meus stories, que é uma das áreas da avaliação psicológica que eu atuo, que é a avaliação psicossocial. Eu compartilho com vocês aí também o meu dia a dia, indo para essas empresas realizar este trabalho. Então, a nossa convidada aqui, a Juliana, já chegou por aqui, tá? Deixa eu só enviar o convitinho para ela aqui, para ela entrar conosco ao vivo. E se você ainda não fez a sua inscrição no nosso treinamento gratuito Descomplicando a Avaliação Psicológica, é só você digitar aqui no chat, aqui nos comentários abaixo, a palavra eu quero, que nós estaremos enviando no seu direct o link de inscrição. Lembrando então que vai ser aí 3 dias de intenso conteúdo sobre avaliação psicológica. Vai ser aí na segunda, terça e quarta-feira às 20 horas. O treinamento gratuito não vai acontecer aqui pelo Instagram, vai acontecer por uma plataforma específica. Então, para que você receba o link de acesso, para que você receba os materiais complementares dessa aula e também o certificado de participação, você precisa fazer a sua inscrição.
Então, digitando aqui eu quero, ou depois indo lá na bio do nosso Instagram, tem o link e você vai receber aí o acesso para fazer o seu cadastro, vai colocar ali o seu e-mail e também o número do seu WhatsApp para você ser direcionado aí no nosso grupo de WhatsApp do treinamento para receber aí, como eu falei, os materiais complementares desses 3 dias de aula e ao final o certificado de participação. Então a Juliana já enviei para ti o convitinho, tá? Vamos ver aqui se deu certo. Olá! Boa noite. Muito boa noite, Juliana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, o nosso Instagram, né, nosso não geral aí, ele tá com bug aí faz mais ou menos uns 15 dias. Então, caso dê uma distorcida aí na minha voz, tá? Daqui a pouco ele já estabiliza. Então, o pessoal até ontem, na live de ontem, comentou, nossa, mas você tá com essa voz estranha e tal. Então, ele tá com esse bug, às vezes ele dá uma distorcida aí, muda a voz fica mais grossa, de repente fica mais fina. Mas é o bug aí do Instagram, pode ficar tranquilo, não é o celular de vocês, é um probleminha técnico do próprio Instagram aí. Juliana, então, seja muito bem-vinda. Então, para quem ainda não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse, né? Aonde que você mora, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado. Pelo que eu vi, né? A Juliana se formou aí em 2019, é isso mesmo, Juliana? E eu gostaria que você contasse pra gente também um pouquinho aí de como que foi, né, a escolha da psicologia, por que você decidiu fazer psicologia, como que foi aí a tua trajetória ainda na faculdade. Tá, vamos lá. Eu sou de Jales, interior de São Paulo, né? Fica aqui perto da região de São José do Rio Preto, é uma cidadezinha bem pequenininha. Eu me formei em 2019, bem na pandemia, naquele caos, né, de pandemia, aquela insegurança toda. Mas eu me formei e eu demorei mais ou menos uns 2 anos para começar a atuar na psicologia. Então eu demorei um tempinho, ainda fiquei parada, veio aquele medo, veio toda aquela insegurança, né? Então eu fiquei um tempo parada, fora da área, né? Então a psicologia sempre foi a minha primeira escolha. Eu entrei sempre sabendo o que eu queria, eu sempre fui assim da área clínica. Nunca sonhei em fazer avaliação psicológica. Eu sempre fui para a área clínica, sempre certeza que era clínica. E é até uma coisa muito engraçada que eu falava na faculdade que eu odiava a área organizacional. Jamais, nunca vou trabalhar na organizacional. Eu não tenho saco para isso, eu não quero fazer isso. E a minha primeira oportunidade de trabalho foi na área organizacional. Eu fui trabalhar como consultoria, né? Eu comecei a fazer consultoria dentro de empresas, que é o que eu faço até hoje. Hoje eu trabalho com consultoria de empresas, terceirizado, né? Avaliação psicológica e consultório. Então eu trabalho nessas 3 áreas hoje. Ai, que bacana. Então, tu se formou aí em São Paulo mesmo. Isso! Uhum. E como que foi aí a tua formação, né? Muitos colegas sempre comentam aí nas aulas, né? Pelo menos na minha época foi assim. A gente, né? Na minha época ainda, eu tive uma disciplina de avaliação psicológica, né? 6 meses. Então a gente tinha ali uma aula uma vez por semana, 2 horas de aula ali. E a gente viu ali alguns testes psicológicos, 3 testes psicológicos, o VISC, HTP e um outro que hoje já é até desfavorável, mas a gente nem viu, não aprendeu a inserir eles em nenhum contexto e também hoje os contextos da avaliação psicológica que a gente trabalha, que vocês conhecem aí, não se falava naquela época na graduação. Inclusive, a psicossocial, que eu estava comentando com eles antes de você entrar na live, a gente aprendeu que a psicossocial era aquela avaliação que a gente fazia em instituições, né? No abrigo, no CRAS, no CREAS, juntamente aí com o assistente social. Então, nem se falava ainda na avaliação psicossocial para empresas e indústrias. E na tua graduação, como que foi? Você conseguiu ver alguma coisa de avaliação psicológica? Ou foi durante esse período de pandemia aí? Como que foi aí em São Paulo? É até legal você comentar isso. Enquanto eu fazia graduação, eu fiz estágio, né? Estágio remunerado, eu trabalhei. E eu tive a oportunidade de trabalhar em um CREAS. E eu vi muito isso, né? Vi muito essa questão da avaliação.
dentro do trabalho mesmo. Na faculdade foi muito breve. Foram esses testes que você falou mesmo. A gente viu o VISC, o WASI e o HTP. Tudo muito breve, porque eu acho que foi assim muito cru, né? Porque o HTP também é um teste muito profundo, é um teste muito completo, né? Mas é um teste que a gente precisa aprender muito sobre ele, fazer uma análise muito completa, porque ele é um teste muito bacana. Mas eu acho que faltou muito isso, essa questão de vamos pegar esse daqui, vamos aprender, vamos pegar o manual, vamos fazer completo. Então, realmente foi uma coisa assim, imagina a avaliação psicossocial. Eu saí da faculdade sem nem saber, nunca ouvi falar de uma NR, de que era obrigatório, né, psicólogo podia trabalhar nessa área, de que o psicólogo teria que fazer uma avaliação psicossocial. Nunca ouvi falar dessa área. Até mesmo a organizacional, comentando aqui, né? A área organizacional, ela é muito cru na faculdade, né? Eu me formei aqui no interior também, numa cidade próxima, que é Santa Fé do Sul, e é tudo muito cru, né? É tudo muito... é o que tá nos artigos, é o que tem em apostila, é só isso. A gente aprende o HTP, mas a gente sai da faculdade, a gente tem que estudar mais ainda o HTP, né? A gente sai da faculdade, a gente continua aprendendo e continua estudando. Então, eu nunca ouvi falar de avaliação psicossocial na faculdade, no sentido de empresas e indústrias, né? E em questão assim até de o que é periódico, tanto que a primeira vez que me fizeram a proposta, eu fui de caruda, eu fui sem saber o que eu ia fazer. Eu falei, eu vou aceitar, eu vou sim, mas eu não sei fazer. Pensei comigo, né? Para a empresa, eu falei, não, eu faço sim. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, agora eu preciso aprender a fazer isso daqui, porque eu não sei fazer, eu nunca ouvi falar disso na faculdade. E conversei com colegas, eu falei, gente, será que eu perdi alguma aula? Não, nunca ouvi falar disso, nem sabia que eu podia ganhar dinheiro com isso. Eu falei, pois é, gente, pode, e todo mundo precisa, as empresas precisam, né? E foi até uma surpresa, porque foi pouco tempo depois de formada, né, que veio isso. É bem bacana a gente ver essas questões, né? Até mesmo, fugindo um pouco, o porte de arma. Pouquíssimo se fala, porque eu encontrei você por conta da avaliação psicológica para porte de arma, né? E nada se aprende na faculdade sobre isso. Nada, é muito cru, né? E é uma área tão importante. Isso, e você falando aí que quando você recebeu a proposta de fazer aí periódicos, né? Você foi em busca de saber o que eram essas avaliações de periódicos, e para os colegas psicólogos que estão chegando agora e também nunca ouviram falar essa palavra aí, periódicos, né? Então existe uma exigência aí da grande maioria das empresas, eu falei de algumas aí no início da live, mas no treinamento gratuito eu vou mostrar várias empresas e indústrias onde passou-se a ser obrigatório, ou seja, compulsório, essas avaliações psicossociais. Então, o Ministério do Trabalho, ele está atuando, multando as empresas que não estão realizando a avaliação psicossocial dos seus colaboradores. Então, eles dão um período para essas empresas aí se regularizarem e começarem a fazer as avaliações psicossociais. Por isso que a gente também está vendo um boom aí de oportunidades para nós psicólogos, porque são empresas que antes não realizavam, né? Então, os periódicos, né, como a Juliana falou, são aquelas avaliações que são obrigatórias, né? Então, a gente fala aí que os colaboradores, eles são convidados compulsoriamente, né? Eles não estão ali fazendo avaliação porque eles querem, mas porque é uma norma, né? Então, periodicamente, eles precisam fazer avaliação psicossocial. Então, dependendo da empresa, tem-se o período ali que é o periódico, né? Que é um período de tempos em tempos. Por exemplo, tem empresas que a gente faz de 1 em 1 ano. Então, a cada um ano, que é a grande maioria das empresas, a gente precisa estar fazendo, né? A empresa precisa estar nos contratando psicólogos para fazer as avaliações periodicamente desses colaboradores, né? Então, para vocês terem uma ideia, como é algo muito novo aí, até recentemente eu postei que estava indo fazer avaliações para os colaboradores de uma usina hidrelétrica. Então, a usina hidrelétrica é aquela que é responsável por produzir energia elétrica. Então, pensa, é uma empresa que é altamente alto risco, né? Porque você entrou lá, pisou do portão para dentro, até eu compartilhei nos meus stories, tem várias normas, até para você entrar, o carro, a forma que tem que estacionar, o calçado que você tem que usar,
você tem que usar botina, né, roupa confortável, porque você tem que sempre estar em alerta, né, caso precise fazer a evacuação do local, correr, enfim, né, então tem todas umas normas assim. E é uma usina hidrelétrica responsável pela produção da energia elétrica, eletricidade, espaço confinado e altura, e fazem apenas 2 anos que passou-se a ser obrigatório fazer as avaliações, os periódicos dessa empresa. Então, veja como é algo muito recente aí. Então, e tem muitas empresas que ainda não estão fazendo, porque elas estão naquele prazo de fazer a regulamentação. Mas, como a Juliana falou, né? A gente tem os periódicos, que é essas avaliações que a gente vai nessas empresas, é contratado essa prestação de serviço nossa de tempos em tempos, mas também as empresas, elas precisam fazer na contratação dessas pessoas que vão trabalhar na área de risco. Então, é uma avaliação que se difere daquela do RH, que é do recrutamento e seleção, né? Se difere, ao mesmo tempo se aproxima, né? Então, a pessoa, ela passa primeiro por esse recrutamento e seleção e depois ela passa pela avaliação psicossocial também, que eles emitem lá os certificados e tudo mais para essa pessoa poder atuar. Também, quando essa pessoa ela é afastada do trabalho que ela atua e por algum motivo, né, ela foi afastada e a hora que ela retorna ao trabalho, ela também precisa passar pela avaliação psicossocial. E também, quando essa pessoa ela é demitida por algum motivo, ela também faz a avaliação psicossocial. Então, a gente tem vários momentos que a gente vai até essa empresa prestar serviços, né? Tem alguns colegas que atendem nas suas próprias clínicas, né? Essas pessoas que fazem as avaliações. Então, agenda um dia e horário na sua clínica que você subloca, que você atende, essas pessoas vão até lá. Mas a grande maioria das empresas, elas fornecem uma sala para que nós, né, possamos ir e fica até melhor para a empresa, porque aí ele consegue se adequar ao horário de trabalho daquele colaborador. E aí, como que é, Juliana? Você vai até essas empresas ou esses colaboradores vão até você? Como que ficou acordado ali com a empresa quando você presta esses serviços? Depende muito da quantidade de colaboradores de cada empresa. Então, se for poucos colaboradores, eles vêm até mim, né? Eles vão até o consultório e eu faço. Se for uma quantidade maior, eu vou até a empresa. Se a empresa for fora da cidade, né, de Jales, então eu vou até a empresa, né? E aqui eu também presto serviço para uma empresa de saúde ocupacional. Então, eles vão, aí eu vou até a empresa e aí eles juntam vários colaboradores lá de várias empresas e fazem tudo lá. Também tem essas 3 opções. Legal. Que legal. E olha, a Veridiana, que estava aqui na live, inclusive hoje, ela é dona de uma empresa de saúde ocupacional. Então, ela também emprega outros médicos, fonos, outras pessoas aí que fazem parte da equipe e atua só com avaliação psicossocial hoje. Então, a gente pode estar prestando esse serviço, como a Juliana falou, diretamente lá para a empresa, para a indústria, ou também para essas clínicas de saúde ocupacional, que daí eles já têm uma lista gigantesca de clientes, né? E aí precisa do psicólogo para fazer a avaliação psicológica, que é a nossa única exclusividade aí, eu sempre brinco, né? A avaliação psicológica é exclusividade do psicólogo, inclusive agora que a gente está divulgando aí o treinamento gratuito, chegou muitas pessoas perguntando, né, se poderiam fazer o curso, né? Ah, sou psicanalista, posso fazer? Se você tem a formação em psicologia e a tua abordagem é a psicanálise, pode, mas se você tem outra graduação, outra formação e é psicanalista, não pode. Também chegou bastante pessoal que é psicopedagogo, né? Eu sou psicopedagogo, posso fazer a avaliação psicológica? Não pode, é exclusividade do psicólogo. Então, para a gente atuar, a gente precisa ter a nossa graduação em psicologia e o nosso CRP, que é a nossa carteirinha aí de identidade profissional. Então, é uma avaliação aí restrita à nossa categoria. E como a Juliana falou, a gente tem essa possibilidade de fazer essas avaliações de forma individual, quando é uma empresa que tem poucos colaboradores, fica até viável fazer, mas a grande maioria das empresas tem muitos colaboradores e fica inviável a gente fazer de forma individual. Então, é uma avaliação psicológica que a gente consegue fazer aí
de forma coletiva, né? A grande maioria das empresas também que tem um grande número de colaboradores, normalmente eles têm já um espaço, um auditório, um local que eles fazem reuniões, que a gente pode estar utilizando esse espaço dentro das empresas para fazer a aplicação dos testes psicológicos que a gente utiliza nesse contexto. Aí sim, depois a gente aplica a bateria de testes em grupo, depois chama aí para entrevista individual e pontua alguma coisa, alguma dúvida que a gente tenha ali. Então, a grande maioria dessas empresas, por isso que esses dias até eu compartilhei ali uma aluna com mais ou menos umas 300 folhas de laudo psicológico, porque ela atendeu uma empresa aí com muitos colaboradores. Inclusive, quando a gente pega empresas aí com muitos colaboradores, eles também têm um prazo, né, de fazer essas avaliações. Muitas vezes a gente precisa o auxílio de outro colega psicólogo para estar ajudando a gente a aplicar os testes, corrigir os testes, fazer o laudo. Então, também abre oportunidades aí para outros colegas nossos estarem atuando junto com a gente para dar conta aí dessa demanda, né? Então, a gente também precisa se organizar para ver aí quanto tempo que a gente demora para fazer uma avaliação, quanto tempo que vai aplicar os testes, corrigir e fazer essa entrega desses laudos aí, que eles também normalmente têm um prazo, né, para que a gente faça aí essa entrega. Vamos ver aqui sobre clientes, né? Acho que a Denise está aqui na live, acho que ela tinha deixado essa perguntinha para a gente aí na caixinha de perguntas. Vamos ver se a Denise está por aí também, né? Como prospectar clientes na área de avaliação psicossocial. Então, na semana que vem, aí no treinamento gratuito, eu vou falar, além de eu ensinar vocês, né, sobre avaliação psicossocial, eu também vou falar das empresas que precisam desse trabalho, que vocês podem estar indo lá, né, levar essa proposta de trabalho em avaliação psicossocial, quais que são os locais que se exige esse trabalho, tá? Mas, tá, eu vou começar por mim, como que as empresas procuram, né? Então, o pessoal sabe que hoje eu atuo só com avaliação psicológica, hoje eu não realizo mais trabalho de psicoterapia. Então, eles sabem que eu faço avaliação psicológica, as redes sociais ajudam bastante a gente a divulgar o nosso trabalho e também oferecer esse serviço, né? A gente pode estar entrando nessas empresas, pegando o e-mail ali e enviando essa proposta, falando: olá, eu sou a psicóloga Denise, né? Tenho capacitação em avaliação psicossocial e me coloco à disposição, né, de vocês quando vocês precisarem de periódicos ou de qualquer outro momento aí que necessite avaliação psicossocial. Então, fica registrado lá no e-mail deles. Vocês também podem fazer a proposta escrita, levar, conversar aí com os donos das empresas, com os gerentes, com os administradores e com os técnicos, né, de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, eu tenho 2 alunas psicólogas que hoje elas fazem curso técnico de segurança no trabalho. Então, olha só, estão lá na mina de ouro, né? Estão junto com as pessoas que são técnicos em segurança do trabalho e que também, né, vão se formar e aí já também consegue fazer essa divulgação do trabalho aí em avaliação psicossocial, tá? E com a Juliana, como que foi aí que as pessoas solicitaram para vocês as avaliações? A entrada nas clínicas, né, nas clínicas de saúde ocupacional foi, eu deixei cartão, né, e eles entraram em contato quando precisaram. E as empresas, a gente não pode ter vergonha de oferecer o serviço, né? A verdade é essa. A gente, igual você falou, entrar em contato, se possível, com um gerente, com um dono, com um gestor, né? Entrar em contato direto, por e-mail, por WhatsApp. Hoje em dia tudo é mais fácil a gente conseguir, né? Aqui é bem mais fácil por ser interior, a gente conhece as pessoas. Então, entra em contato, manda uma mensagem. Ah, eu sou a Juliana, sou psicóloga, faço avaliações, assim, assim, assim. Se você precisar, se a sua empresa estiver precisando, eu estou à disposição para a gente conversar, né? Trocar uma ideia. E aí acaba que depois que você entra em uma empresa, eles sempre vão indicando para outras empresas, né? Porque os empresários sempre se conhecem. Sim, eles têm esse núcleo de amizades ali, de contato, e um vai indicando
pro outro. Olha que legal. O colega aqui, colega, se puder colocar teu nome, adorei o Instagram dele lá, o Vou Ser Psi. Muito legal. Ele é técnico em segurança do trabalho e está fazendo faculdade de psicologia. Olha que legal. Então é uma área que com certeza ali já tem essa facilidade ali por ser técnico de segurança. A gente trabalha em parceria, né? Quando eu vou nessas empresas fazer as avaliações psicossociais, além dos gestores, uma das pessoas que eu sempre busco conversar primeiro ali é o técnico de segurança, né? Para entender um pouquinho mais sobre o cargo de cada uma daquelas pessoas. Às vezes tem alguma função específica dentro da empresa ali que eu desconheço, então eu peço para os técnicos de segurança me explicar ali quais que são os riscos, como que é o dia a dia dessa pessoa. Claro, eu vou fazer essas perguntas na entrevista também para a pessoa, mas eu gosto de conversar ali para ter essa percepção do técnico de segurança, como que é a rotina dele lá ali no dia a dia dessa empresa. Então, e a gente faz avaliação psicossocial no técnico de segurança do trabalho também. Então, bem bacana. E como a colega falou, né? Lógico, hoje, né, a gente tem a facilidade das redes sociais, de estar divulgando o nosso trabalho, de fazer lives junto com os técnicos de segurança do trabalho, com os médicos do trabalho, com as fonos, falar sobre saúde mental no trabalho, mas também, né, o modo antigo lá, que é o cartãozinho de visita, que muitos colegas acabam criticando, ele funciona. Então, ele funciona sim, eu falo que é um meio aí muito barato hoje para a gente fazer um milheiro aí de cartão. É muito barato, né? E compensa vocês fazerem, investir R$ 100 em 1.000 cartões e levarem para essas empresas. Na avaliação psicossocial que vocês vão estar aprendendo na semana que vem no treinamento, a grande maioria das parcerias que a gente faz, a gente leva o cartãozinho, sim, para o médico cirurgião, né, para a secretária do médico, para o médico de saúde ocupacional, para as empresas, para a casa de armas, para os clubes de tiro, então, no próprio fórum. Então, vocês podem fazer o cartãozinho lá, depois que vocês fizerem a capacitação, coloca lá o nome de vocês, psicóloga, CRP, avaliação psicológica, avaliação psicossocial, e com certeza toda vez que precisarem aí de um profissional para fazer a avaliação psicológica, eles vão lembrar de vocês, tá? E falando, né, de avaliação psicológica, a avaliação psicossocial, ela também é uma avaliação psicológica, né? Às vezes os colegas acabam se confundindo, né? Elas só recebem essa roupagem nova, né? Que a gente chama essa nova nomenclatura. Então, a avaliação psicossocial é uma avaliação psicológica, mas se chama avaliação psicossocial porque ela é voltada aos riscos psicossociais no trabalho. E uma das perguntas aqui que a colega perguntou também, que eu vi aqui, é como escolher os testes psicológicos adequados para utilizar nesse contexto, né? Então, nesse contexto, vocês vão ver aí semana que vem, vou estar explicando para vocês, a gente tem uma entrevista, né, estruturada, voltada aí com perguntas nesse contexto. Lógico que a gente vai falar sobre vida familiar, vida social, mas também bem focada aí ao ambiente laboral, que é um ambiente de trabalho, e os testes psicológicos que a gente utiliza, que eu vou estar mostrando para vocês na semana que vem, eles avaliam algumas características da personalidade, eles avaliam atenção e estresse também, tá? Então, mas para mim saber qual teste psicológico eu vou utilizar, eu também preciso entender ali como que é essa avaliação, se é um periódico, se é um retorno ao trabalho, se é um demissional, enfim, né? Eu preciso saber ali para aí eu poder fazer essa seleção dessa bateria de testes aí. Além disso, né, eu lembro que eu estava conversando com a Juliana no ano passado, também a gente precisa ficar atento à questão da idade e também escolaridade, né, Juliana? Não sei se você lembra no passado que a gente conversava, porque às vezes, né, a escolaridade do determinado teste psicológico não é compatível com aquela pessoa que a gente vai estar avaliando ali, né? E se difere também do ambiente de trabalho. Então, pense, né? Eu comentava com vocês que eu estava fazendo a avaliação de periódico numa usina hidrelétrica onde se produz a energia elétrica. Quem são os colaboradores de uma usina hidrelétrica? São os engenheiros. Tem vários tipos de engenheiros que atuam lá, engenheiro ambiental,
engenheiro elétrico, engenheiro da construção civil. Então, a grande maioria dessas pessoas são engenheiros, né, com ensino superior, mestrado, muitos com mais do que uma graduação. Então, já é um público diferente que eu atendo lá na usina hidrelétrica, que vai ser um público diferente quando eu atuo, por exemplo, numa cooperativa de grãos, né? Lá onde que seca o milho, a soja, o feijão, né? Então, são empresas que se diferem. Então, quem que vai estar trabalhando normalmente nessas cooperativas são aquelas pessoas que muitas vezes não terminaram nem o ensino fundamental, né? Então, o tipo de teste que eu vou aplicar vai precisar ser diferente também, porque nessa cooperativa que eu estou trazendo o exemplo, uma cooperativa de grãos, o nível de escolaridade é outro. Se eu aplico um teste mais complexo, que é para um nível de ensino superior, a pessoa ali que trabalha na cooperativa, ela vai ir muito mal nesse teste. Vai ser, muitas vezes, reprovado se eu for olhar só pelo teste, porque, né, exige-se muito mais ali do colaborador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Não sei se a Juliana lembra também, um dia que você me perguntou sobre o colaborador que chegou alcoolizado. Sim, é cada uma que a gente Colaborador vive, lembro. não, né? Era uma pessoa que estava tentando a vaga. Tentando ele entrar, né? Lembro, com certeza eu lembro. Então, né? Então pensem, o colaborador, ele vai atuar numa área de risco, ele já chegou para a entrevista alcoolizado. Então, independente do que ele pode ir até bem nos testes, né? Mas o que a gente observa, né, que a gente fala aí que é esse comportamento não verbal da pessoa, ele vai dizer muito mais do que o resultado de um teste psicológico. Até esses dias teve um colega que perguntou, mas qual teste, o teste aprova ou não aprova o candidato? Quem aprova ou não aprova é o psicólogo, é a psicóloga. O teste, ele vai ser uma ferramenta que vai nos assessorar, né, para a gente tomar uma decisão. São ferramentas científicas validadas de uso exclusivo do psicólogo, mas quem vai chegar à conclusão final é o psicólogo, é a psicóloga. E na dúvida, a gente vai dar um inapto para essa pessoa. Por quê? Se eu coloco essa pessoa num andaime, num negócio lá que ela vai atuar em altura, o risco de ela vir, né, sofrer um acidente ou colocar outros colegas de trabalho em risco é muito grande. Então, é uma avaliação também que exige aí de nós, psicólogos, né, essa questão aí de muita assertividade também quando a gente faz aí principalmente a questão da contratação, né, que é a avaliação psicossocial no momento que esse colaborador aí, ele vai ser contratado para essa empresa. Eu vejo que o nosso trabalho, essa parte do nosso trabalho de avaliação é a mais importante, né? A gente diz esse apto ou inapto, o médico, às vezes, ele avalia questões de saúde, mas a gente está avaliando as questões de risco mesmo. Então, até esse caso do colaborador, né, do quase colaborador que chegou, né, ele estava alcoolizado, eu sentei, tive a oportunidade de, a médica estava lá, a fono também, chamei todo mundo, falei, gente, o que vocês observaram nele? Para elas tava tudo bem, elas não viram isso, né? Então eu falei assim, só eu vi. E aí o teste dele deu tudo errado, né? Então a responsabilidade estava toda sobre mim. Então é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. É muito legal o trabalho, é muito bacana, né? É tudo muito, muito lindo, mas a responsabilidade também é muito grande. Porque às vezes vão passar, a fono vai liberar algumas coisas, a médica também vai dar apto em algumas questões, mas as questões de risco é tudo do psicólogo, né? O nosso trabalho é o mais sério ali dentro. Exatamente. Aqui a colega perguntou dos instrumentos, então a gente comentou aí que dependendo da avaliação muda o tipo de teste psicológico que a gente utiliza também. Mas mais do que saber qual teste aplicar, é importante que vocês saibam qual que é o foco, qual que é o objetivo dessa avaliação psicológica, que vocês vão estar aprendendo aí na semana que vem no treinamento gratuito, né? E também, antes, né, de tudo, a gente precisa conhecer o ambiente de trabalho que essa pessoa, ela atua, né? Então, mais uma vez, vou trazer o exemplo aí da usina hidrelétrica. Então, imagine, né?
é um local aí bem que existe, ele tem muito risco, né? Então, eu, psicóloga, precisaria estar indo nesse local, conhecendo o local que cada um desses colaboradores eles atuam, né? Mas como é um local aí que tem toda uma questão de normas, né? Além do uso de EPIs, tem todas as questões de normas de segurança mesmo, não é possível ir em todos os locais, então a empresa, elas têm aí aquele óculos de inteligência, como que se chama, que a gente consegue ir visualizando o local, andando. Então é bem bacana. Então, o primeiro dia que eu cheguei na empresa, eu já fiz essa visita, esse tour, né? Essa visita virtual, através ali daquele óculos de realidade virtual, acho que é assim que se chama, para mim estar conhecendo cada um dos espaços que esses colaboradores eles atuam, para mim ver o que, que eu preciso avaliar, qual que é as características que esse colaborador ele precisa ter para estar atuando nesse local. E como a Juliana trouxe no começo aí da live, né, que quando ela fez a graduação, ela pensava em ser uma psicóloga clínica, né? E eu acho que a faculdade, ela nos direciona para esses atendimentos clínicos de consultório, então a gente se imagina lá no consultório, a gente não se imagina com capacete, como vocês estão vendo aqui atrás, nem o psicólogo de botina. Lembro da Veri aqui também, onde a Veridiana me contando, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter ir para as empresas de botina. Então precisa, né? A gente precisa, o psicólogo, ele também precisa usar os IPIs aí quando vai, né? Quando a gente adentra esses ambientes aí para estar conhecendo, para a gente estar avaliando essas pessoas aí também, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode estar deixando aqui que a gente vai respondendo para vocês também, tá? E Juliana, como que foi que você conheceu aí a Atualize Treinamentos, né? Então você contou que se formou em 2019, ficou 2 anos aí sem atuar, né? Se formou em 2019, 2021 começou. E você falou no início que viu alguma coisa voltada à avaliação para o manuseio de arma, foi isso? Alguém te indicou? Como que foi? Foi assim, né? Eu fiquei na verdade, eu dei entrada no meu CRP em 2020, final de 2021, se não me engano. E eu gosto da área clínica, eu tenho meu amor ali é a área clínica, eu gosto muito. Eu fiquei fissurada também na avaliação psicológica, gosto muito dessas duas áreas. E aí como eu já estava na área clínica, eu tenho essa vontade de obter esse credenciamento. Eu comecei a estudar como eu iria fazer isso, né? Porque aqui no interior é impossível, aqui não, a gente não tem acesso a esses cursos, é muito difícil. E aí eu comecei a pesquisar, né, no Instagram e tal, e aí começou a aparecer alguns patrocinados. Eu já tinha encontrado outras plataformas, mas não eram lugares que atendiam. Eu percebi assim que até encontrei um curso, mas era um curso de avaliação psicológica, mas era só avaliação. E aí eu tava quase fazendo, só para porte de arma. Eu tava quase fazendo, e aí apareceu a Atualize com um curso completo. E aí, como eu já estava atuando na área de psicossocial, eu falei, nossa, compensa muito. Porque além de psicossocial, tem a questão do porte de arma, né? Tem a questão de avaliações para cirurgias, que hoje eu também trabalho com avaliação psicológica para cirurgias, né? Eu faço todas no particular, que eu não atendo convênio, então é todas no particular. E também veio a questão da perícia, né? Da perícia e da parte do particular também, né? Que é eu sempre esqueço o nome, me foge, que é fora da perita. É a assistência técnica judicial, né? Eu estava falando isso até hoje com um colega. E o prédio onde eu atendo é um prédio, eu até comentei isso com você, né? Falei assim, caramba, casou muito bem, porque aonde eu tenho a minha clínica é um prédio cheio de advogados. E aí, quando eu vi, falei, caramba, que legal, vai dar super certo, porque além disso eu posso oferecer o meu serviço para eles, porque provavelmente eles vão precisar, né? Então, assim, foi um combo completo. Eu falei, eu nem pensei, quando eu encontrei, eu falei, nossa, vai dar super certo,
porque vai ser muito útil, né? E a área da avaliação psicológica é uma área que eu gosto. A neuropsicológica não me interessa tanto, porque eu não trabalho com crianças, né? E apesar de atender adultos, mas o foco deles é mais infantil. E eu não trabalho, não atendo esse público. Então, eu atendo acima de 16 anos só. Então, a avaliação psicológica me interessa muito. Eu vim pelo manuseio, né? Ainda estou dando andamento nos documentos, porque é um processo muito demorado. Tem alguns certificados para tirar ainda, mas enquanto eu estou dando andamento no que eu busquei, eu consegui trabalhar com outras áreas também. Aprendi uma coisa que eu jamais imaginei fazer, né? E estou trabalhando em outras áreas. É bem bacana, é um curso muito completo. Olha, que bacana. E que bom, né, que hoje a gente tem a oportunidade que o online nos proporciona, né? Então a gente vê muitas mães com crianças assistindo às aulas aí, quando a gente tem as aulas ao vivo, a gente consegue ver elas ali junto, que quando a gente trabalhava com cursos presenciais, né? Então, desde 2015 a gente trabalha com cursos voltados aí à capacitação e avaliação psicológica. Então a gente ia até em cidades, os psicólogos iam até os locais que a gente dava os cursos, então, nas cidades maiores, em vários estados, a gente ia nos finais de semana. Então, os colegas também precisavam ter todo esse deslocamento, esse investimento, além do investimento do curso, hospedagem, alimentação, transporte, né? Então, e muitos não tinham a oportunidade mesmo de estarem fazendo os cursos. E hoje o online nos proporciona isso, né? Que a gente pode estar aí tirando as dúvidas, conversando, participando das aulas, que a gente nem chama de aula online, a gente chama de aula de telepresencial, porque a gente consegue ver o rostinho de vocês. A Juliana sempre está ali atenta nas aulas. Até eu estava olhando nos directs toda vez que eu marcava ela assistindo as aulas ao vivo ali com a gente também. Tem a oportunidade de assistir a gravação das aulas também, caso tem algum dia que perdeu a aula ao vivo, tem a gravação da aula, tem as aulas que já são gravadas, tem as aulas dos testes psicológicos, ensinando passo a passo, né? Tem as aulas com a simulação, eu aplicando o teste psicológico em um candidato, fazendo a correção, e aí você pode ir pausando, fazendo as anotações. De repente me surgiu, né? Como a Juliana falou, eu entrei por causa da avaliação do manuseio de arma, né? Mas tem as certidões negativas que a gente precisa tirar, né? Que aí a gente precisa solicitar, demora um pouco, né? Essas certidões. Mas, enquanto isso, eu já posso estar atuando com a avaliação para bariátrica, com a psicossocial, né? Com as avaliações aí para os advogados, que é esse trabalho de assistência técnica judicial. Inclusive, hoje eu estava, né, fazendo esse trabalho para um advogado, que ele vai entrar com uma ação aí de solicitação de alteração de guarda. Então, a criança hoje, ela tá com a mãe, né? E a menina tá com 12 anos e agora ela quer morar com o pai. E aí a gente avaliei o pai para demonstrar, né, para o juiz que ele tem condições, né? Além desse desejo da adolescente estar indo morar com ele, ele tem as condições psicológicas, né? Tem afetividade e tudo mais. Então, apliquei os testes, né, de personalidade, inteligência, e aí fiz o laudo para o advogado estar juntando no processo para dar mais uma força ali também para que aconteça essa alteração dessa guarda. Então, a gente consegue fazer esse trabalho em parceria aí também com os escritórios de advocacia, também um trabalho que se paga-se muito bem, né? Porque é o desejo aí que esse pai quer ficar ali com a guarda dessa filha, lógico, né? A gente coloca no laudo que também é importante para o desenvolvimento dela ter esse contato com a mãe, que existe essa afetividade também, né? Mas nesse momento eles desejam estar convivendo, morando juntos. Então, é um trabalho bem bacana que a gente também pode estar realizando, né? Eu não preciso escolher, agora eu vou atuar só nessa área e ponto, acabou. Não, você pode, se você tem agenda aí disponível para ir fazendo avaliações em outros contextos, tudo é avaliação psicológica, a gente pode aproveitar aí todo o conhecimento que a gente vai adquirindo. E como a Juliana falou, as avaliações que vocês vão aprender aí na semana que vem no treinamento gratuito são avaliações compulsórias, obrigatórias, que a gente faz em adultos, né, em pessoas que precisam, por algum motivo, né, fazer essa avaliação, passar pelo psicólogo. Então, é bem interessante também, tá?
A Cida aqui, Cida querida, colocou que o curso é ótimo, a nossa aluna aí, uma oportunidade ímpar para a nossa categoria profissional. Até a Cida comentou aqui que ela, em 1992, quando ela atuava, a avaliação psicossocial que a gente está falando hoje, ela tinha um outro nome, né? E hoje, finalmente, é um trabalho reconhecido e exigido legalmente, né? Então, como a gente fala, as pessoas não são convidadas a fazer a avaliação, né? São obrigadas. Uma outra pergunta bem interessante que o colega perguntou aqui, se precisa ter uma quantidade de colaboradores para fazer a avaliação psicossocial. Então, não, Ana. Independente se essa empresa tem 1, 2, 3, 300, 3.000 colaboradores, né? A pessoa atuando em ambientes de risco psicossocial, ela precisa fazer a avaliação psicossocial. Então, não tem um número mínimo e nem máximo, né? A empresa ali, ela se enquadra dentro de uma empresa que tem risco, ou seja, às vezes também tem empresas que nem todos os colaboradores atuam naquela função de risco, né? Tem empresas que somente alguns colaboradores atuam em função de risco. Então, a gente vai avaliar aqueles que atuam em função de risco, tá? Então, às vezes, se a gente vai em empresa, por exemplo, tem a secretária, tem o telefonista, o copeiro e tal, ele não vai estar trabalhando em altura, na eletricidade e tal. Essas pessoas, elas não precisam passar, a função dela não exige avaliação psicossocial, mas dos outros colaboradores exigem. Então, a colega perguntou também, locais, né, que precisa ser cidades muito grandes? Então, não, a Juliana falou, olha, eu moro numa cidade pequena, então, independente, a tua cidade, ela tem cooperativa de grãos, né, aqueles silos que armazenam soja, milho, feijão. Ela tem uma empresa aí que faz instalação de internet, Sim. de central de alarmes, frigoríficos. Então, todas essas empresas que têm aqueles caminhões que carregam combustível, todas essas empresas, elas precisam fazer todas essas e muitas outras que eu vou estar falando para vocês aí na semana que vem no nosso treinamento. Então, hoje, né, a nossa economia do Brasil tem muitas empresas que exigem, né, a avaliação psicossocial, então, tá? E se a avaliação pode ser realizada de forma online, tá? Então, sim, pode. A avaliação psicossocial, até tem algumas empresas que solicitam se é possível fazer avaliação psicológica online. Então, sim, é possível. E sobre os testes psicológicos, se sempre precisa utilizar. Então, hoje, inclusive, a gente tem vários testes psicológicos que eles já estão padronizados, validados, eles foram elaborados para aplicação online. Então, até mesmo antes da pandemia, né, já tinha essa permissão do psicólogo fazer os atendimentos online, fazer avaliações, e com a pandemia isso fortaleceu ainda mais, né? Então, hoje a gente tem instrumentos próprios, inclusive para fazer a aplicação remota, online. Então, pode sim, até a avaliação psicológica, ela pode ser realizada online, sim. E tem muitas pessoas que buscam, né? Até essa semana, teve uma aluna que falou, né? Alguém perguntou, mas pode fazer avaliação psicológica online? E aí ela respondeu sim. Inclusive, essa semana eu fiz uma pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, para outra pessoa que vai fazer vasectomia. Então, pode sim fazer a avaliação psicológica online, né? Ok. E Juliana, tem várias pessoas aqui que te acompanham nas tuas redes sociais, que estão conosco aqui na live. Quem está chegando agora aqui, eu vou deixar salvo a live para que vocês voltem, né? Que assistam aí desde o início. Hoje o nosso tema aí foi avaliação psicossocial, mas a gente conversou sobre várias outras coisas aí que envolvem a nossa profissão de psicólogo, psicóloga. E eu gostaria de agradecer você, Juliana, por estar conosco, por ter se disponibilizado, né, arrumado um tempinho aí na sua agenda para estar aqui compartilhando com os colegas sobre a tua trajetória, né, sobre a tua atuação na psicologia. E eu gostaria que você agradecesse aí quem está te acompanhando aí, que são os seus seguidores, e que também contassem aonde que você atende e como que as pessoas podem procurar aí os seus serviços. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi muito bacana estar aqui.
acho que o pessoal que veio interessado ao curso gratuito, quem se inscrever realmente vai gostar muito. É um curso muito completo. Não é um curso online que você se inscreve e se arrepende. É muito completo mesmo. Direto eu tô lá, né, no direct. Socorro, preciso de ajuda. Tenho uma dúvida. É muito bacana, né? Muito obrigada. Todo mundo que acompanhou, foi muito bacana, né? Nossa, muito bom. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, né? Que é Psicojuliana Ogawa, hoje é AWA. Lá tem todas as informações de contato, de atendimentos online ou presencial. E é isso. Agradecer aí, então, o pessoal que pediu qual que é o Instagram da Juliana. Eu deixei também no nosso feed um postzinho fixado ali com o Instagram da Juliana. Vai aparecer ali em cima. Vocês podem clicar ali e ver, né? Ela tem um Instagram muito bonito ali, um feed ali com várias dicas, com várias informações sobre psicologia, sobre a psicoterapia, sobre a avaliação psicológica. E amanhã também, 8 horas da noite, então às 20 horas, eu espero vocês. A nossa live, o nosso tema da live inspiração aí vai ser avaliação psicológica para o judiciário, perícia judicial, também com uma colega que, assim como a Juliana, também é inspiração para outros colegas psicólogos. E Juliana, mais uma vez, então, muito obrigada, né? Saiba que pode contar conosco aí, agradecer por você ter disponibilizado aí um tempinho para estar conversando com a gente. E quem ainda não fez a sua inscrição no curso gratuito, é só digitar aqui "eu quero", ou depois da live, é só ir lá na bio do nosso Instagram, vai ter todo o conteúdo programático lá, do que vocês vão estar aprendendo na semana que vem. Então, Juliana, gratidão, Obrigada. Um grande abraço e tchau, até gente. mais. Boa noite, obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal.